É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o setor têxtil e os desafios do atual cenário econômico. Converso com Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT. Fernando Pimentel, boa noite. Muito boa noite, Denise. Boa noite a todos que vão nos acompanhar aí nessa conversa agradável, como sempre. Pois é, vamos falar da questão tributária, não é? Há uma polêmica e uma expectativa em torno de reforma tributária, só que o setor têxtil tem questões bem específicas em relação a isso, que é uma regulamentação nova e também uma reestruturação de impostos por conta de sonegação fiscal e concorrência do comércio digital, marketplace, shoppings online. Como é que está essa negociação, esses problemas? O que o setor espera? Denise, antes de mais nada, é preciso colocar que nós somos francamente a favor da inovação, da tecnologia e do uso das melhores ferramentas para atender bem o consumidor. A grande questão que nós temos debatido, ela está concentrada nos marketplaces, nas plataformas internacionais que praticam o cross-border. Não significa que nós queiramos nos isolar do mundo, mas o tema central é que essas plataformas, elas não têm nas suas transações com o consumidor brasileiro recolhido e pago os devidos impostos. E isso traz, evidentemente, uma concorrência absolutamente desleal para o varejo brasileiro e para a indústria brasileira. E essas plataformas nem sempre estão produzindo em locais que têm os mesmos marcos regulatórios, trabalhistas, previdenciários, laborais que nós temos. Então, essa discussão, ela tem dois caminhos. Tem o lado da reforma tributária, que é um assunto muito mais amplo, muito mais, digamos assim, que mexe com várias estruturas, vários entes do poder, dos entes federados, e temos a questão deste comércio que já está sendo praticado todos os dias e que ele precisa ser melhor trabalhado, fiscalizado, regulado, para que essas transações paguem os devidos impostos. Várias plataformas de países outros, não asiáticos, você compra o seu bem lá fora e já vem na fatura o imposto destacado e você paga, é o pagamento do imposto da importação simplificada. Mas no caso de outras plataformas, elas não estão pagando e elas estão gerando prejuízo para o Brasil, e mesmo que o consumidor em algum momento ache que está levando alguma vantagem, ele pode estar contratando o seu desemprego amanhã, seja ele no comércio, seja ele na indústria. Então, isso nos preocupa. A agenda da reforma tributária, de novo, é muito mais ampla, está em debate no Congresso Nacional, vai tratar também dessa questão, mas hoje o que nós precisamos é que o uso da tecnologia nos leve a que essas plataformas paguem aquilo que nós temos que pagar dentro do mercado local. Agora, o problema maior é a não fiscalização ou a diferença de taxação mesmo? Olha, é um conjunto, porque o problema central ele está nas remessas postais, que vêm através dos correios. São 1 milhão de pacotes que chegam, de volumes que chegam nas centrais de triagem. Então, neste caso, você vai ter que trabalhar, sem dúvida nenhuma, usando a inteligência e a tecnologia para poder fazer as análises de risco. Já houve um avanço, uma instrução normativa publicada no final do ano passado, no governo anterior, que vai obrigar a declaração por parte dessas plataformas de quem está comprando, o que está vindo, etc. Vai ajudar. Mas no caso presente, como nós vamos enfrentar isso? Evidentemente, você não vai ter um exército de pessoas para abrir 1 milhão de volumes. Nem todos esses volumes são relacionados a operações relacionadas à indústria têxtil de confecção, mas certamente só um dos sites, segundo uma estimativa feita por um banco de muita reputação, transacionou no passado 8 bilhões de reais. Se os impostos, assumindo que nenhum imposto foi pago, seriam 4 bilhões e 800 milhões de reais, de uma vantagem desleal com o produtor nacional que está pagando aqui dentro. Então, são duas questões. É como fazer eficientemente, usando a inteligência e a tecnologia, essa amostragem e essa cobrança, também imputando às plataformas uma responsabilidade com relação a este processo de compras e de transação junto ao consumidor brasileiro, e no bojo, óbvio, de uma reforma tributária que está em discussão, isso vai ser endereçado também. Mas agora é urgente, porque o mercado não está bom, aumentaram as importações pelos métodos convencionais do vestuário, e estamos vivenciando aí problemas com varejistas que têm trazido extrema preocupação à sua rede de fornecedores, dada a importância
e a magnitude dos casos que nós estamos tratando. Então, além dessas questões internas e de um consumo que ainda não deslanchou, nós estamos lidando com essa concorrência que, volto a repetir, a indústria não é contra, o setor não é contra a evolução e o dinamismo e tudo aquilo que vem através dos desenvolvimentos tecnológicos. O que nós estamos discutindo aqui é igualdade de competição e que sejam pagos os devidos impostos, tanto pelo local quanto pelo internacional. Agora, eu não tenho um problema de competitividade que vai além dessa questão do comércio online, porque eu lembro que quando houve abertura maior, a entrada de produtos asiáticos, por exemplo, havia essa disparidade de preços, é a questão do custo Brasil. Então, há problemas também para a indústria nacional em geral, e em particular nós estamos falando do setor têxtil, não é? É muito bem colocado, Denise. Nós fizemos um trabalho junto com outras associações, com o Movimento Brasil Competitivo, CNI, e identificamos que operar no Brasil, isso não é só indústria, comércio, serviço, custa 1,5 trilhão de reais a mais do que a média nos países da OCDE. Isso é peso morto que você carrega nas costas, aumentando o fardo daquele que empreende e investe no Brasil. Então, nós temos uma agenda de trabalhar a redução do custo Brasil, do custo sistêmico de operar aqui, perfeitamente. Somos um país que tem vários óbices na nossa competitividade, infraestrutura, a parte tributária, a parte de energia. O Brasil é o país da energia barata, da conta cara, tudo isso está mapeado, inclusive com projetos que podem nos ajudar a trazer isso para baixo. Então, é a competitividade sistêmica do país. A outra questão que eu gostaria de colocar aqui para o nosso telespectador é que a indústria têxtil e confecção é o setor que há mais tempo enfrenta a disputa mundial de mercados. Isso veio lá desde o governo Collor. E desde então, nós conseguimos preservar uma posição extremamente relevante no cenário mundial. Nós estamos entre os 5, 6 maiores produtores do planeta. E com relação a preços, é um dado muito importante que eu vou falar agora, e desde 1994, julho de 94, quando o real entrou em circulação, até o mês passado, a inflação do setor do vestuário, na ponta do varejo, foi de 430% a 440%. A inflação geral, medida pelo IPCA nesses quase 30 anos, foi de mais de 700%. E o setor, que não me cabe aqui agora mencionar, que puxou a subida de preços, foi mais de 1000%. Ou seja, esse é um setor que enfrenta a concorrência mundial, é extremamente competitivo e disputado no mercado local, e os ganhos de produtividade e competitividade vão chegando do consumidor com muita rapidez, com o mercado de concorrência quase perfeito. Então, nós sim temos como país, e não é à toa que a indústria tem perdido posição relativa na formação do nosso PIB e no PIB internacional, mas como país temos perdido, mas mesmo com essas perdas, essa indústria que emprega aí 1,5 milhão de pessoas diretamente, se for juntar efeito renda e outros mais, nós vamos aí a 4,5 milhões, 5 milhões de pessoas, esse setor conseguiu preservar essa posição relevante. O que nós queremos é sermos ainda mais relevantes, não só no atendimento da demanda local, mas ampliar ainda mais a nossa participação no mercado internacional. Mercado esse que nós temos um programa muito importante, o CAPEX, o Programa Tex Brasil, com mais de 20 anos de trabalho, que leva cada vez mais à internacionalização das empresas e marcas brasileiras. Então, são várias agendas ao mesmo tempo. Essa agenda do cross-border, do comércio eletrônico internacional, a questão crítica e fundamental nesse momento é cobrar os devidos impostos das plataformas que estão atuando dentro do Brasil. Isso é o que nós temos que fazer já, no momento em que a economia ainda não deslanchou, nós vamos ter um ano aí com dificuldades do nosso ponto de vista e, ao mesmo tempo, estamos passando por esses problemas com algumas redes varejistas que estão levando aí muita insegurança na sua rede de fornecedores, que estão renegociando esses contratos, os seus contas a receber, etc. Então, é algo absolutamente correto, legítimo e republicano. Nós não queremos favor, nós só queremos que quem esteja vendendo aqui dentro pague os mesmos impostos que nós pagamos quando transacionamos as mercadorias produzidas e vendidas dentro do território nacional. Na verdade, a atualização do próprio mercado, não é? A atualização da taxação da atualização do mercado, porque o setor doméstico também utiliza o comércio online e também tem os seus custos, é isso, né? Perfeitamente.
Eu agradeço muito a participação do Fernando Pimentel, que é diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, ABIT. Fernando Pimentel, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado, sempre um prazer estar com você. Boa noite a todos.